Inicialmente, vamos rever alguns conceitos acerca do termo ritmo. Starisclear define ritmo como a ordem do movimento, atribuindo dois parâmetros, a duração e o acento. A partir destes dois parâmetros estabelecidos, definem-se os fatores de ordem e os fatores de contraste. São fatores de ordem no que diz respeito às durações, a repetição e a proporção ou simetria. São fatores de contraste no que diz respeito às durações, a prolongação ou redução e a assimetria. É um fator de ordem no que diz respeito aos acentos, a periodicidade, e é um fator de contraste no que diz respeito aos acentos, a aperiodicidade. Ainda, para Scliar, o silêncio é uma manifestação negativa do ritmo, pois quanto maior o silêncio, maior a possibilidade de articulação. É importante mencionar que diversos autores divergem desta concepção, muito frequente na literatura acerca da teoria musical na primeira metade do século XX, há de se considerar o silêncio ou mesmo a pausa como manifestações ou fatores negativos do ritmo ou som. O silêncio, de fato, através de sua representação musical, a pausa, desempenha um papel essencial na organização rítmica e, como elemento disjuntivo, viabiliza articulações entre estruturas, além de ser um recurso de grande efeito dramático, como pode ser observado neste exemplo extraído do Kyrie do Requiem em Ré menor K626 de Mozart. Aqui, a movimentação da fuga em estilo estrito, polifônico, é suspensa abruptamente, uma figura de retórica, o abruptio, sobre uma harmonia diminuta da dominante. Esta interrupção abrupta permite a introdução de uma nova textura, coral, com a última afirmação do Kyrie. Esse procedimento, um noema, igualmente uma figura de retórica, foi amplamente empregado no Barroco e está imbuído de um significado simbólico, no caso, a união de todas as vozes, muito próximo da homorritmia, quase que implorando a piedade essa que, talvez na concepção mozartiana, não ocorresse, ao menos a esta altura da obra, uma vez que o acorde final não contém a terça picárdica, típica desta situação, tampouco a terça menor. Apenas a série harmônica projeta a terça maior, podendo também ser interpretada como, supostamente, só o sobrenatural, o intangível, pode fornecer essa piedade neste momento fatídico, que é o que trata a missa de Requiem, a morte. Com esse exemplo, você pode perceber que a pausa, ou o silêncio, não encontra em uma adjetivação negativa a sua melhor representação ou definição. Retornando aos parâmetros, Scliar descreve dois tipos de acentos, o proposto e o condicionado. Acento proposto é propositalmente indicado através dos sinais específicos em função de maior relevo aos sons referentes. Acento condicionado. Independendo da indicação, resulta de determinado relacionamento das durações ou alturas, seja na sucessão ou simultaneidade. A ocorrência do acento torna-se tanto mais perceptível quanto maior for a força e o número dos fatores condicionantes. São 10 os fatores condicionantes de acordo com Scliar. Precedência de valor menor. Um tipo de gênero muito utilizado por Chopin, a mazurca, pode em uma das suas variantes ter um acento no segundo tempo do compasso.
Frequentemente, Chopin utiliza uma configuração rítmica impulsiva no primeiro tempo do compasso, seguido de uma duração maior no segundo tempo. Desta forma, articulada a harmonia que, geralmente, se mantém a mesma do primeiro para o segundo tempo, ele condiciona o acento para o segundo tempo. Sequência. Uma sequência pode alterar os acentos, transformando, por exemplo, um compasso ternário em um binário. Isso ocorre na exposição do primeiro movimento da sonata K332 em Fá maior para piano de Mozart. A sequência começa com um desenho sincopado de 3 tempos que, no decorrer do trecho, é reduzido para um desenho de 2 tempos. Final da amplitude intervalar, principalmente em movimento ascendente. Na sonata em Mi maior K380 de Domenico Scarlatti, uma sequência ascendente de uma oitava de extensão culmina com a sensível que, em harmonia da dominante em terceira inversão, produz um trítono. Esse ponto culminante se dá no segundo tempo do compasso, o que interessa a Scarlatti, uma vez que essa sonata utiliza a tópica da polonese, uma dança cujo acento se dá justamente nos segundos tempos dos compassos. Independente do realce dado a esta nota em virtude da harmonia, o fator condicionante do acento reside no final da sequência ascendente, marcado pela maior duração dessa nota, que, por todos estes fatores, neste contexto, está acentuada. Ataque de acorde. O ataque de um acorde, principalmente se em registro distinto, pode implicar em um acento. Lorenzo Fernandes, em seu Cateretê da segunda suíte brasileira para piano, utiliza uma fórmula de 3 mais 3 mais 2 colcheias, fórmula essa muito empregada pelos compositores nacionalistas brasileiros, onde o acento, na primeira apresentação do tema, recai sobre o primeiro grupo de 3. Quando esse tema é repetido, o acento desloca-se para o segundo grupo, justamente em virtude do deslocamento de registro, ataque de acorde que ocorre. Mudança de harmonia, resolução harmônica ou acordes não alicerçantes. Na coda do primeiro movimento da sonata em Sol menor para piano Op. 7, número 3 de Clemente, o acorde diminuto no segundo tempo atrai para si o acento, independente da marcação em fortíssimo, provocando, por seu prolongamento, uma síncope. Acorde contrastante, alterado ou modulante.
No momento musical Opus 16, número 3, de Sergei Rachmaninoff, temos um exemplo de como um acorde contrastante pode atrair para si o acento. Não obstante, o acorde em questão seja, do ponto de vista harmônico, um acorde muito próximo ao anterior, sua disposição abrangendo um amplo registro do instrumento e a apogiatura que Rachmaninoff coloca sobre a terça e a quinta, além da dinâmica em fortíssimo, indubitavelmente impõe ao quarto tempo do compasso quaternário um acento condicionado. Notas estranhas à harmonia. Em outra sonata de Scarlatti, AK 492 em Ré maior, uma apogiatura cromática superior do baixo, no segundo tempo do compasso, condiciona um acento. É notável o emprego de uma harmonia que, em virtude desta apogiatura, tem uma sonoridade frígia sobre um acorde dominante com quarta suspensa. O resultado dessa suspensão coincide com as notas do violão, instrumento importantíssimo na música espanhola, o que, indubitavelmente, era o objetivo do compositor representar nessa passagem. Ponto culminante da melodia. Nos compassos 64 a 79 do improviso em Lá bemol maior, opus 90, número 4, para piano, Schubert emprega vários recursos para promover uma modulação métrica. Como culminância do que vem antes, ele cria uma região harmônica estática de 4 compassos sobre a tônica local Ré bemol maior. As durações isócronas e o movimento triádico descendente desta passagem diluem a sensação de compasso ternário que estava bem consolidada até então. A partir do compasso 68 até o compasso 71, são articulados desenhos de 8 semicolcheias diretamente derivados do material anterior, cujos inícios são pontuados por acordes de dominante, portanto dissonantes, orientando para Lá bemol maior. Isso gera uma ambiguidade entre as fórmulas 2x4 e 3x2, aprofundando a diluição do metro ternário. Uma nova ideia então é apresentada em Lá bemol maior, com uma textura de acompanhamento arpejado de quialtras de colcheias e um baixo bem destacado. Aparentemente, esse desenho condiz com o compasso ternário. Entretanto, seu perfil melódico, apoiado pela mudança de direção do baixo, nos induz a pensar em uma divisão 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 para estes 4 compassos desta frase, ou seja, a estrutura propositiva está em binário e a estrutura cadencial em compasso ternário. Isso é reforçado pelo baixo, que se mantém estático nas duas primeiras semínimas, pelo trítono que atrai para si o acento e resolve, ocupando mais duas semínimas e atravessando a barra de compasso, e pelo ponto culminante da melodia que coincide com o final da amplitude intervalar, que, aqui, abarca uma sétima menor. Na estrutura cadencial, as apogiaturas em cada primeiro tempo seguidas da repetição da sua nota de resolução delineiam claramente a marcação ternária. Como de costume no século XVIII e mesmo no século XIX, essas sutis alterações métricas ocorrem sem nenhuma mudança da fórmula de compasso, podendo passar desapercebidas em uma leitura superficial da obra. Ainda, é frequente esse tipo de modulação métrica em obras com compasso ternário, uma vez que esses recursos faziam parte do repertório rítmico de danças como o minueto e a currante, essas bem anteriores ao período galante clássico. Reprodução de desenhos. Na abertura Egmont, opus 84 de Ludwig van Beethoven,
Uma figuração, derivada de uma variante de um dos motivos principais da peça, é repetida nos primeiros violinos e nos violoncelos, com a função de ligação entre a introdução e a exposição da forma sonata que se segue. O desenho de 8 colcheias, com um perfil claro, ocupa apenas 2 dos 3 tempos do compasso e, como esse desenho é ouvido sem acompanhamento ou contraponto, desestabiliza a sensação do compasso ternário, sendo um recurso excelente para a mudança de andamento que ocorre exatamente neste momento. Mudança da configuração, inclusive movimento direcional do desenho. Não obstante haja uma explícita indicação de acento nos segundos tempos dos compassos da parte B do trio do improviso op. 142, número 2, em Lá bemol maior de Schubert, a mudança de direção do desenho na quarta colcheia da Chialtra o promoveria. A música ocidental desenvolveu todo o seu código de escrita, ou seja, sua notação, a partir das relações proporcionais entre as durações. Fortemente influenciados pela tradição grega de se referenciar a medida pelo menor valor, classificaram-se as sílabas em breves e longas, sendo a longa ou o dobro ou o triplo da duração da curta, dependendo da prolação. Após um longo percurso histórico, essencialmente, essas proporções definiram o que conhecemos como os compassos simples e os compassos compostos. Estes também derivados das proporções de 2 e 3 para a unidade. Dessas proporções, a música herdou da literatura o conceito de pé rítmico, ou seja, combinações entre durações curtas e longas proporcionais. São os 4 pés rítmicos principais: o troqueu, longa-curta e seu inverso, o iâmbico, curta-longa. O dáctilo ou dactílico, longa, curta, curta, e seu inverso, o anapesto, curta, curta, longa. O pé anapéstico é muitas vezes chamado de antidactílico. O anapéstico inicia com as 2 durações curtas, enquanto que o dactílico inicia com a duração longa. Nos exemplos que escolhi para lhe mostrar,
A grafia corresponde à posição métrica mais evidente destes pés, porém, o posicionamento métrico deles independe de sua localização no compasso, sendo determinado pela segmentação da figuração. Obviamente, essas não são as únicas combinações possíveis, tampouco as usadas, mas já permitem visualizar que muitos motivos são construídos com o emprego de um ou mais combinações de pés, permitindo uma categorização. Pés rítmicos na poesia geralmente estão associados a determinados afetos. Por exemplo, o anapéstico muitas vezes é empregado para textos onde prevalece o cômico e o humorístico. Assim o foi na música europeia, principalmente após a doutrina dos afetos, onde figuras de retórica transpostas para a música, em conjunto com as tonalidades e os modos ou pés rítmicos, eram empregados cuidadosamente pelos compositores, resultando em um verdadeiro sistema composicional que permitia uma comunicação direta entre os criadores, os intérpretes e os ouvintes que eram educados na arte. Neste vídeo, você conheceu um pouco mais sobre a relação dos motivos com o ritmo.